Que bom que você chegou até aqui. Agora você vai acessar o nosso treinamento rápido de vendas através do WhatsApp. E se por um acaso você gostar do meu conteúdo, o Felipe realmente entregou um conteúdo top, e lá no final do vídeo você quiser adquirir um treinamento 100% completo, com mais de 2 horas e meia de conteúdo, você tem um link aqui embaixo que você pode acessar. E eu vou parar de enrolar e vamos diretamente agora para o curso. E pego o papel e caneta na mão e foco nas vendas. Muito bem-vindos ao treinamento rápido vendas pelo WhatsApp. Primeiramente, eu queria dizer que você dando esse primeiro passo, já significa muito para você subir para um outro nível na questão das vendas através do WhatsApp. Hoje o WhatsApp é a principal ferramenta do Brasil de vendas e comunicação em todo o mundo, na verdade, né? Só que o Brasil é muito forte. Mais de 90% das empresas utilizam o WhatsApp para estarem vendendo um serviço ou algum tipo de produto, e as pessoas também utilizam para comprar esse tipo de produto ou serviço. Eu sempre falo no início de todo treinamento que existem dois tipos de pessoas que fazem treinamentos. Existem aqueles que fazem somente de forma protocolar, que vão ali e clicam no treinamento e ficam ali viajando, fazendo outras coisas. E existem aquelas pessoas que pegam um treinamento e realmente pegam um caderninho e consomem o conteúdo e absorvem todo tipo de conteúdo. Existe uma estatística que diz que tudo aquilo que você não coloca em prática, você, em menos de uma semana, você perde mais de 90% da informação. Então eu te convido a se comprometer. É um treinamento rápido e objetivo, mas seria legal que você tivesse comprometimento de estar aplicando tudo isso depois, tá? Contando bem em breve a minha história, eu há 7 anos atrás, um pouco mais de 7 anos, eu vendia pastel, bolo de porta em porta junto com minha esposa, e na época eu utilizava o WhatsApp também para fazer esses tipos de venda, de encomenda, e assim vai. E depois a gente construiu essa história empreendedora, e hoje a gente tem aí 3 negócios, e além da Panorama Digital, que é hoje o nosso maior negócio, que é a agência de marketing aqui na nossa cidade. E uma coisa que eu percebo muito no dia a dia é a dificuldade que as pessoas têm de se comunicar através do WhatsApp. Por quê? Porque a maioria das pessoas que hoje conversam no WhatsApp e evoluem uma conversa no WhatsApp, elas não estão preparadas para isso. E muitas vezes elas não estão preparadas não é por má fé, não é por desleixo, é porque realmente ninguém a direcionou, ninguém a instruiu qual é o melhor caminho de se atender através do WhatsApp. E hoje a gente vai passar aqui uma sequência de informações para ensinar vocês como reverter mais vendas através do WhatsApp, fechar vendas, aquele cliente perdido que você considerava perdido. Eu quero explicar coisas aqui de alto valor para vocês hoje, tá? Então, a gente vai para o que interessa, tá? Vai para o que interessa agora nesse momento. Hoje, o WhatsApp, eu vou repetir muito essa palavra, né? O nome do curso é treinamento pelo WhatsApp, né? Eu vou repetir muito aí nesse decorrer da conversa. Hoje o WhatsApp, ele é a fonte que vai fazer você tirar o dinheiro que está na sua mesa. Tá? Por que o dinheiro que está na sua mesa? É quando você não tem uma técnica para desenvolver um fechamento, para desenvolver um cliente, resgatar um cliente, você acaba deixando muito dinheiro na mesa. Tá? Eu sempre falo, né, que hoje um médico, ele vai lá e se especializa, né, ele quer cuidar de coração, ele vira cardiologista, o outro vira ortopedista para cuidar de ossos, o outro vira pediatra para cuidar de crianças e assim vai. Em todas as profissões existem diversos tipos de especializações. E por que que o vendedor, ele trata com desleixo, ou o atendente, né, o vendedor, aquele que faz agendamentos, ele trata com desleixo o evoluir, o especializar. Então a gente veio para quebrar isso, para quebrar esse padrão. Você é vendedor e é a única chance de você ganhar um salário acima da média sem nenhum tipo de formação acadêmica é através das vendas. E o WhatsApp será o teu maior aliado nisso tudo, tá? Vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam entender, gente, o tópico 1 é geração ansiosa. A gente está vivendo hoje numa geração extremamente ansiosa. Vocês, assim como eu, às vezes eu fico ali nos Reels, num TikTok da vida, ou seja lá o que for, um Shorts do YouTube, rolando ali, e consumindo conteúdos rápidos, às vezes 15 segundos, 10 segundos, 20 segundos. E esse tipo de conteúdo, gente, esse tipo de informação rápida, ele tem feito o quê? A nossa sociedade, o brasileiro em si, o mundo em si, ter um comportamento diferente do que tinha há 10 anos atrás. Então, se eu entendo que a minha geração é uma geração extremamente ansiosa, eu preciso saber como que eu me comunico com uma geração ansiosa. Tá? E a primeira coisa que eu venho trazer para vocês
é um estudo que tem de Harvard Business Review, né? Inclusive eu vou botar aqui na tela esse gráfico para vocês entenderem. Quando você responde um lead em até 1 minuto, você tem 391% de chances a mais de converter um cliente, tá? E já já a gente vai conversar sobre como responder esse cliente que você não respondeu em 1 minuto, tá? Quando você responde esse cliente em 2 minutos, você tem 160% de chances de conversão de vendas em cima desse cliente, tá? E depois você vai percebendo que isso vai baixando. 3 minutos já baixa para 98%, é 62% quando você responde em até 30 minutos, 36% quando você responde em 1 hora, 24% quando você responde em 5 horas e 17% quando você leva um dia para responder. Mas por que isso? Porque lembra que nós estávamos falando alguns minutos atrás. A gente vive numa geração extremamente ansiosa. E uma geração ansiosa eu preciso lidar o quê? Eu preciso me comunicar da forma correta com elas. Por quê, gente? Existe uma coisa no nosso cérebro que se chama dopamina, tá? Que é um neurotransmissor. Ele traz informações para o nosso cérebro e traz a sensação de prazer. Tá? E essa dopamina, uma maguinha para continuar. Essa dopamina, ela faz o quê? Quando você está ali no Reels, quando você está ali num patrocinado, no Instagram, no YouTube, no WhatsApp, seja lá o que for, tá? Você está com a dopamina em alta, em contato com aquela informação. Por exemplo, quando o teu cliente ele verifica o teu anúncio, ou teus stories, ou os teus reels, seja lá o que for, naquele momento ele está em sintonia com a informação que você trouxe, né? Então, por exemplo, você fez um anúncio de um produto, de um serviço, ou seja lá o que for, naquele exato momento que o cliente se interessou pelo teu anúncio, pelo teu criativo, se ele foi bom ou não, nesse exato momento, o cliente clica no WhatsApp, ou se cadastra em um formulário, ou em algum meio de contato através de vocês, e naquele primeiro minuto a dopamina dele está em alta. Ele está conectado com o teu anúncio. Ele está extremamente conectado com o teu anúncio. Então, se você responde em até 1 minuto, a sintonia que ele tem com o teu anúncio, ela está cada vez mais ativa. Mas Felipe, eu não consigo responder em 1 minuto. Beleza, mas eu não posso brigar com estatísticas e com dados científicos, né? Eu não posso brigar com isso. Se esse estudo de Harvard é a maior universidade do mundo, trouxe esse estudo que se eu responder em até 1 minuto, eu tenho 360% de chances a mais de conversão, eu preciso criar meios e mecanismos que eu responda o mais rápido possível esse tipo de cliente. Eu vou citar um exemplo de um cliente que eu tenho, inclusive ele é de Porto Alegre. Esse cliente, ele contratou vendedores em 2 turnos, porque ele entendeu que quanto mais rápido ele respondia, eu trouxe essa informação para ele há alguns anos atrás, e ele aplicou esse método, né? E ele contratou 2 turnos de vendedores. Então tem um turno que atende durante o comercial e o outro turno que atende à noite. Ele simplesmente triplicou as vendas dele através desse tipo de situação. Eu não estou dizendo que você tem que fazer outros turnos no teu negócio, gente. Eu só estou trazendo situações que ocorreram, que foram validadas e realmente fez sentido todo esse estudo de uma geração ansiosa, tá? Então, o que eu tenho que fazer e entender? Você precisa ser o mais rápido possível na resposta ao cliente, tá? O mais rápido possível. Porque essa conexão com o cliente, ela é de suma importância, tá? Depois que o cliente viu o teu anúncio, você precisa entender uma coisa. Se você vende para empreendedor, o empreendedor está sempre na correria do dia a dia. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre os tópicos ali na frente sobre isso, né? O consumidor final, ele também está na correria do dia a dia. Ele foi trabalhar, ele vai para academia, ele vai para a escola, ele vai para a faculdade, ele leva o filho para a escola, correria. E você sabe, talvez você tenha essa vida corrida também, e eu também tenho essa vida corrida aí com 2 filhos, né? Então, gente, você precisa entender que a comunicação precisa ser rápida e direta, né? E para eu me comunicar com uma geração ansiosa, preciso entender e hackear esse jogo. Mas, Felipe, como que eu faço se eu não consigo responder em 1 minuto, 10 minutos, 20 minutos? Você vai analisar esse gráfico e verificar o quão rápido você consegue atender esse tipo de cliente, tá? E muita gente me pergunta sobre robô de WhatsApp. O que eu acho de robô de WhatsApp? Gente, o robô do WhatsApp,
ele tem dois lados da moeda. Ele é muito bom para agilizar e filtrar processos dentro de uma empresa, porém ele também é uma barreira de entrada para o cliente que não tem paciência para robô. Tá? Existem casos e casos. Existem segmentos que o robô do WhatsApp faz sentido. Né? Um segmento, por exemplo, que tem uma demanda altíssima, 100, 200 atendimentos por dia, o robô faz sentido para ter esse filtro. Né? Agora, você tem uma demanda de contatos menor, 10, 5 contatos por dia, 15 contatos por dia, o robô não faz sentido. Não faz sentido, porque você cria essa barreira de entrada, né? E essa barreira de entrada ela deixa de ser humana. E pessoas compram de pessoas. Saiu até uma estatística, né? Que mais de 50% dos brasileiros eles dão boa noite pro William Bonner. Por que isso, gente? Porque a interação está dentro do ser humano. Pessoas estão carentes o tempo todo. O tempo todo estão carentes. Então, esse tipo de conteúdo e de informação é de suma importância que você entenda, tá? Então, esse é o primeiro passo na questão da geração ansiosa. Você precisa diminuir o seu tempo de resposta, tá? Quanto mais rápido você atender, melhor. Inclusive, a gente tem treinamentos mais avançados sobre isso, que a gente aborda também a questão aí do direct do Instagram, do Facebook, Marketplace e vários outros sentidos. Aqui eu estou passando um pente fino objetivo para vocês, tá? Outra coisa, quando o cliente fala com você no WhatsApp, o próximo tópico se chama primeiro impacto. Primeiro impacto é a primeira informação que o cliente vai ter a teu respeito. Você precisa entender que você precisa quebrar o padrão do cliente nesse primeiro impacto. Por quê? Porque hoje a maioria das empresas elas respondem com textos prontos. Né? Bom dia, eu sou a fulana do setor tal, 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 tal. E manda um textão. E, gente, lembra que eu falei lá no início que nós somos uma geração ansiosa? E como que tu vai mandar textão para uma geração ansiosa? Como que tu vai mandar um cardápio de 100 opções para uma geração ansiosa? Você não pode fazer isso. Você precisa primeiro criar uma conexão com esse público para depois evoluir essa conversa e essa negociação. Lembrando que empresas que têm um fluxo gigantesco de contatos, às vezes não vai ter como ter essa interação. Eu entendo e concordo. Só que você precisa entender que quanto mais pessoas que podem suportar estarem passando esse tipo de atendimento mais humanizado, mais personalizado, mais dinheiro você coloca no bolso. Tá? Então, dentro do primeiro impacto, você precisa entender o negócio. Tá? Você precisa quebrar o padrão. Como assim quebrar o padrão? Na quebra de padrão, gente, quando você for apresentar o teu produto, o teu serviço, você precisa trazer informações específicas e palpáveis. Como assim? Eu vou te dar um exemplo de uma empresa de estofados que eu atendi um tempo atrás. Ele é nosso cliente até hoje da agência aqui. Eu dei uma consultoria sobre atendimento de vendas lá na empresa dele. Eu percebi que essa empresa ela estava atendendo os clientes. O cliente mandava, perguntava, eu quero saber de um sofá, de um estofado. Ela pegava e mandava uma lista de 20, 15 estofados, sem entender nenhum tipo de necessidade, sem ter se conectado de forma nenhuma com esse cliente. Tá? E isso gera uma conexão fria, porque você tratou o cliente como algo qualquer, e o cliente vai te tratar também como algo qualquer, nesse tipo de situação. Né? Então, o que eu fiz? Eu peguei e entrei em alguns atendimentos no WhatsApp lá, para poder ensinar na prática como deveria ser feito, né? E eu gerei uma conexão com esse cliente dentro do WhatsApp. Por exemplo, primeiro eu entendi, obviamente, dentro da necessidade. Né? Para eu gerar um primeiro impacto, eu preciso me apresentar também de forma diferente. Né? Por exemplo, eu me apresentei dessa forma. Bom dia, eu sou o Felipe, da empresa tal, né? E a gente trabalha com as linhas de estofados. E eu vi que você veio pelo anúncio dos estofados, né? E eu queria saber qual hoje o objetivo de você estar comprando um sofá. Vai ser para sala, vai ser para qual ambiente, para o escritório, né? E eu chamei a pessoa pelo nome. Porque quando você chama a pessoa pelo nome, isso gera já uma conexão. Mas, Felipe, eu não sei o nome da pessoa, ela só me contatou. Cara, a maioria das pessoas, quando você clica na fotinho do WhatsApp, ali está o nome da empresa ou da pessoa. Tá? Ah, mas tem pessoas que não têm esse nome. Aí você pergunta o nome. Tá? Mas para gerar uma conexão, o que eu fiz? Eu fui lá e gravei um vídeo dos estofados, chamando o cliente pelo nome. Olha só, o nome da cliente era Bruna. Olha só, Bruna, aqui ó, eu percebi, você falou ali para mim que é um de 3 lugares, e a medida que você trouxe para mim, esses 3 modelos aqui, a gente está com uma super promoção essa semana.
a gente está com um preço bem bacana, de couro e tal. E eu falei o nome da Bruna no vídeo. E você sabe quanto tempo que eu levei para falar o nome da Bruna no vídeo? Eu gravei um vídeo de 40 segundos, de 45 segundos, 50 segundos. E inclusive eu escrevi assim, ó, eu gravei esse vídeo exclusivo para você, Bruna. Isso gerou o quê? Uma conexão com o cliente, porque a maioria dos outros vendedores pode ter certeza que ela contactou outras empresas de estofados também. E pode ter certeza que a abordagem padrão, 99% dos casos é assim. Eles mandam várias fotos de estofados, várias fotos dos móveis deles e deixam o cliente ter a vontade de comprar. Porque um cliente que comprar de você fazendo esse tipo de abordagem pode ter certeza que é porque ele quer comprar muito, né? Só que hoje a gente sabe, existe até uma estatística que 64% das pessoas elas nem sabem ainda o que elas querem comprar. Elas vão com a intenção de comprar um estofado, só que elas chegam lá e às vezes elas podem ser convencidas de comprar o estofado e mais coisas. Então você precisa criar essa conexão com o teu cliente para te conseguir vender não somente o estofado ou não somente um serviço que tu quer prestar, mas sempre fazer uma venda a mais. A gente chama isso de upsell, né? Quando você vende além do esperado. Então, nessa quebra de padrão, eu enviando uma foto, enviando um vídeo, eu vou com certeza sair na frente da concorrência na minha abordagem, tá? Então, o teu primeiro impacto ele precisa ser de suma importância diferente. Ah, Felipe, mas que chato, eu vou ter que ir lá gravar um vídeo. Existem dois tipos de profissionais. O profissional, né, que faz aquilo que tem que ser feito, mesmo não gostando de fazer, e obtendo resultados. E existe o profissional que não faz por preguiça. Eu sempre utilizo uma frase: adultos fazem aquilo que tem que ser feito, crianças fazem aquilo que gostam. Então nós somos adultos, acredito que eu estou falando com adultos. E o que custa tu se levantar e ali fazer vídeos de 40 segundos do teu produto e do teu serviço para estar apresentando para o teu cliente? É o ramo automotivo, é o ramo imobiliário, é saúde, é qualquer coisa. Ah, Felipe, mas eu sou um consultório, o que eu vou... Mostra o consultório, mostra o cafezinho, entendeu? Convença o cliente através de uma quebra de padrão. Isso, eu estou utilizando situações para segmentos, né? Mas eu sei que às vezes a realidade do teu segmento é diferente e você pode adaptar quebrando o padrão. Eu não estou dizendo que tu tem que fazer exatamente igual o que eu falei, mas você tem que quebrar o padrão nesse primeiro impacto, tá? Terceiro tópico é sobre carência, tá? Atenção personalizada ao cliente esteja disponível. Lembra de falar o nome do cliente. Lembra sempre de responder o cliente o mais rápido possível. Tá? Se a tua loja é física e tu sabe que a venda na loja física, a conversão na loja física ela é maior, convide o cliente para vir na loja física. E como que eu faço esse tipo de convite? Você não pode convidar o cliente de forma ampla. Por exemplo, passe essa semana aqui para a gente tomar um cafezinho. Não, você precisa ser específico nesse direcionamento. Por exemplo, fulano, olha só, o que você acha de vir aqui amanhã às 14 horas para a gente te apresentar esse sofá? É um horário que eu tenho na agenda, eu vou poder te dar toda a atenção. Tá? Eu gosto muito de trazer sempre dois horários, duas situações. Por quê? Porque o cliente, às vezes, naquele horário ele não pode, e você remaneja ele para outro horário. Né? Normalmente eu trago horários assim, ó. Eu faço a minha agenda, né? E eu sempre dou uma opção de manhã ou de tarde. O que ficaria melhor para você, Bruna? Seria às 10 da manhã amanhã ou às 16 horas? Às vezes a Bruna nem iria te visitar, só que você trouxe uma pergunta tão fechada, uma pergunta tão específica que você direcionou o cliente para estar visitando a tua loja. Gente, esse conteúdo é extremamente valioso. Tá? O que eu estou trazendo aqui para vocês, empresas já pagaram para mim palestrar ali R$7.500, R$10.000 para ir palestrar e trazer esse tipo de conteúdo. Tá? Então absorva e pratique no dia a dia. Tá? Vamos lá. Eu estou falando aqui a respeito da carência, né? Você precisa dar uma atenção para o seu cliente. Lembre-se que a gente vive em uma geração extremamente carente, então quando você faz o básico bem feito, você já está saindo na frente. Quarto tópico é crie conexões. Quando você cria conexões com o cliente, como assim criar conexões? Através de uma ligação, gente, de uma videochamada, até pelo próprio WhatsApp, em alguns produtos que tem um ticket mais alto, faz muito mais sentido tu conversar com o cliente através de uma videochamada, seja ela pelo WhatsApp, por um Google Meet, um Zoom, seja lá o que for.
Tá? Porque na videochamada você consegue trazer informações e criar uma certa conexão com esse cliente de forma mais humana, né? Por que que você já vai direto ao ponto de falar do produto ou do serviço? Por que que você não cria uma certa conexão com o cliente antes? Né? Se você repara que o cliente ele é pai, ele é mãe, cria uma conexão falando sobre os filhos, cria uma conexão falando às vezes sobre o time da pessoa, o time de futebol, sobre o tempo, sobre alguma coisa, quebra o padrão, né? Não fique apenas só falando do produto, 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 batendo na tecla. Cria sempre um laço com o cliente para ele entender que você é exatamente igual a ele, né? Que você quer simplesmente trazer um conteúdo para ele que vai ser interessante para depois fazer esse tipo de fechamento. Tá? Então, ao criar conexões, você precisa ser bem objetivo nesse sentido. Existe também o cliente Zap, né? O que é o cliente Zap? É aquele cliente que ele não gosta de falar por videochamada, não gosta de falar por ligação. Não, é o WhatsApp mesmo. É o WhatsApp mesmo. Eu sempre falo que você tem duas vendas, né? A primeira venda é você convencer o cliente de você ligar para ele através de uma videochamada ou de uma ligação e você convencer de ele ir até a tua loja ou ir até o teu escritório, né? O teu consultório para estar aderindo a algum tipo de serviço. Essa é a primeira venda, né? E a segunda venda é realmente na concretização da venda. Existe um curso que a gente tem que é bem completo falando sobre também essa questão do fechamento da venda, questão de como elaborar uma bela estratégia para você nesse tipo de fechamento. Tá? E o cliente Zap, gente, é, você tenta de todas as formas reverter para isso, para a ligação, para o vídeo ou para a visita. Felipe, ele é irredutível, ele não quer. Ele não aceita nada disso, ele quer conversar pelo WhatsApp escrito ou por áudio. Eu sempre falo que esse tipo de cliente você precisa conversar através de áudios curtos, através de nuggets, né? Você já comeu nuggets, né? Já comeu... Eu como nuggets, é muito bom. E um nugget, você já percebeu que quando você come um, você não consegue comer somente um? Quem tá de dieta aí sabe. Você come um nugget, você não consegue comer somente um. Você vai querer comer 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai. O bis. Por que o nome do bis é bis? Porque você não consegue comer apenas um bis. Você tem que repetir. Deve comer 1, 2, 3 bis. Então, quando você envia áudios curtos para o cliente, você cria uma escassez no cliente. Ou seja, tudo se remete, gente, a lá o primeiro tópico. Lembra da vida corrida, né? Lembre-se do cliente correria. Esse tipo de cliente, ele não tem tempo para ficar de baboseira. Então, traga áudios curtos, nuggets, 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos, com esse tipo de cliente Zap, que é o cliente que só quer conversar pelo WhatsApp. E ele é um cliente normalmente muito visual, então traga informações visuais, né? Traga ali a questão de fotos do produto ou do serviço que você realizou. Traga vídeos curtos falando sobre o produto ou serviço. Isso tudo se complementa também com o primeiro impacto, né? Então, dentro desse cliente Zap, você precisa entender que primeiro você tem que convencer o cliente de ele não ser um cliente Zap. Então, mas se ele for irredutível, você vai e segue todo o script, né? Existem muitos clientes Zap que você consegue vender para eles apenas escrevendo e mandando áudio, tá? Existem muitos clientes assim. Agora vamos para a parte do cliente que não responde. Cara, o cliente que não responde, o que eu faço? Existem diversas técnicas para isso, tá? Eu vou trazer algumas delas que pode fazer você entender essa realidade. Antes de eu falar do cliente que não responde, eu preciso que você entenda uma coisa. O teu cliente ele está na correria. Não é porque ele não te responde que ele te odeia. Não é porque ele não te responde que ele não quer comprar e contratar o teu serviço. Tá? Lembre-se que se você vende para empreendedores, cara, a vida dele é corrida. Às vezes ele é o cara que faz a contabilidade da empresa, ele é o cara que faz a venda, ele que faz a nota, ele que faz a instalação. Se o teu cliente é consumidor final, ele leva o filho na escola, ele vai em reunião da escola, o time dele perdeu, o time dele ganhou, ele tá feliz, ele tá triste, ele discutiu com a esposa, ela discutiu com o marido. Então, se o cliente não te respondeu, ele não te odeia. Ele simplesmente não está mais conectado contigo. Inclusive, eu provo no nosso módulo completo do curso eu até cito exemplos desses módulos, né, de clientes que a gente conseguiu fechar um sexto ou sétima tentativa de contato. Clientes que foram deixados, nos deixaram no vácuo 4, 5 vezes. Vou botar alguns slides aqui rapidinho para vocês entenderem. De vendas que a gente fechou no quarto, quinto, sexto vácuo que o cliente tinha deixado.
Inclusive, a gente tem uma regra aqui na agência e uma regra geral. Você tem que contratar o cliente até 7 vezes. Ah, Felipe, mas eu vou estar sendo muito chato. Você prefere um chato com dinheiro no bolso ou um legalzinho que não trouxe vendas para o teu negócio? Gente, vergonha não paga boleto. Tá? Tem até uma frase lá atrás num quadro, tinha ali, a gente levou para outro escritório. Vergonha não paga boleto. Tá? Você não pode ter vergonha de às vezes parecer ser chato. E outra coisa, se você colocar tudo isso aqui em prática e nada acontecer, e nada mudar nas tuas vendas, não faz sentido nada do que eu estou falando. Então tudo que eu estou falando, gente, foi extremamente validado por clientes, por empresas, diversos treinamentos que a gente executou. Vou mostrar aí na tela alguns treinamentos que a gente executou para empresas aí de 100 colaboradores, 50 colaboradores, eventos que a gente fez focados, falando sobre as vendas através do WhatsApp. Então, tudo isso que a gente está falando foi extremamente validado e a gente aplica no dia a dia aqui dentro da nossa agência e dentro de treinamentos que a gente traz para empresas. Então, entenda algo, você precisa se especializar para performar, tá? E o cliente que não responde, você precisa chamar até 7 vezes. E quantas vezes que eu chamo, Felipe? No dia. Você chama no máximo 2 vezes em um dia. No dia seguinte você chama de novo. Só que todas as vezes que você chamar, você não vai falar textos iguais. Por exemplo, bom dia, fulano. Bom dia, ciclano. Boa tarde. Você vai sempre trazer informações diferentes. Por exemplo, no primeiro dia você dá o bom dia, se apresenta, quebra o padrão. No segundo dia você fala assim: eu sei que você está na correria. Porque daí quando você fala isso, você se conecta com o cliente. E o cliente pensa assim: ah, ele me entende, ele me compreende, ele sabe que a minha vida é corrida. Então, quando você se conecta com esse cliente dessa forma, você acaba encurtando a distância, encurtando o caminho disso tudo, né? No terceiro dia, se o cliente não respondeu ainda, você envia um vídeo, quebra o padrão, você envia uma foto, sempre falando o nome do cliente, grava um vídeo aqui, ó, ô João, ô Pedro, ô Bruna, ô Rafaela, sei lá, tá aqui, ó, tô aqui, eu sei que tu tá na correria, você acabou não conseguindo me responder ainda, tá? Mas eu estou aqui para te dar o melhor atendimento, executar o teu serviço, o teu produto. Seja insistente. Lembra lá do início que eu falei? Existe aquele que prospera, que ele bota em prática aquilo que tem que ser colocado, e existe aquele que simplesmente não acredita e acha que tudo isso é um conto de fadas. Agora nós vamos falar sobre o fechamento da venda. Tá? No fechamento da venda, jamais você pode falar, vamos fechar. Por quê? Quando tu dá liberdade para o cliente, vamos fechar, você está falando de forma ampla. E ninguém gosta de tomar decisão de forma ampla. Isso não serve somente para venda, isso serve para tudo. Para tudo. Tudo. Eu sempre cito um exemplo, né? Se eu falo assim pro meu filho, filho, coloca o tênis para a gente ir para a escola. Cara, às vezes ele vai lá, ele no caminho de botar o tênis ele já para, ele já começa a brincar, ele já pega e já vai ver desenho, ele já vai desenhar e ele perde o rumo, porque eu trouxe uma direção ampla para ele. Agora quando eu falo assim, filho, embaixo da escada tá teu tênis preto, vai lá e coloca para a gente ir para a escola. Eu trouxe um direcionamento específico para ele. Tênis preto embaixo da escada. Ficou muito mais fácil. Normalmente no fechamento da venda você não vai falar assim, ó, vamos fechar a venda. Você vai falar assim, ó, o que fica melhor para você? O pagamento para hoje ou para amanhã? E muitas vezes você encaixa esse tipo de situação naquele cliente que realmente já está convencido de que ele já entendeu o teu produto, o teu serviço. E esse direcionamento do hoje ou amanhã, você traz um direcionamento específico para ele. Né? E se ele falar assim, não, mas eu nem fechei ainda, daí você pega e traz uma contrapartida. Não, o seu João, o seu Pedro, o Bruno, o fulano, o ciclano, é que normalmente após a minha apresentação de tudo aquilo que eu trouxe, né, já acaba rolando, muitos clientes acabam já fechando, já se decidindo por isso. Né? Mas o que está faltando então para a gente dar andamento nesse tipo de venda, de situação? Pergunta algo específico para o cliente. Né? Ao enviar a proposta, eu sempre gosto de falar com o cliente assim, ó, fulano, olha só, eu peço da tua parte, se possível, que você traga a verdade para mim em que sentido? Se a proposta fez ou não fez sentido para você.
E muitas vezes alguém fala para mim que foi olhar com o sócio, olhar com a esposa, e acaba não respondendo mais, porque às vezes ficou fora do orçamento. Então, se tu trouxer para mim exatamente qual ponto que eu posso melhorar na proposta, às vezes eu posso evoluir algo nesse sentido. Então, traga perguntas para o cliente na objeção dele, quando ele fala que não quer fechar, perguntas específicas também. Foi o meu atendimento? Se foi o meu atendimento, o que eu posso estar melhorando? Se mostra como uma pessoa humilde, né? Peça feedbacks, que às vezes realmente foi o atendimento que você precisa melhorar. Foi a apresentação que você precisa melhorar, né? Então, sempre traga indagações e perguntas que sejam específicas nesse ponto. Tá? A comunidade WhatsApp, ela veio para revolucionar a gente. Ela veio para fazer vendedores prosperarem, crescerem através de vendas no WhatsApp. E isso é apenas uma parte de tudo aquilo que a gente pode navegar. Uma parte de tudo aquilo que a gente pode evoluir e estar em constante evolução. Thiago Concer já diz, né? Thiago Concer é um grande exemplo para mim na parte comercial. Eu me inspiro muito nele, já fui em palestras e eventos dele. E ele sempre fala: mostre-me um vendedor que estudou tanto quanto um médico, que eu te mostrarei um milionário. Então, a única profissão que você tem chances de escalar, crescer e evoluir é através do setor comercial, tá? É através das vendas, né? Então, e às vezes você é uma atendente, uma secretária, e você mesmo pode pegar e chamar o teu chefe e falar: oh, olha só, se eu fechar tantas consultas, me bonifica isso? Às vezes o teu chefe nem sabe o que te direcionar. Coloque situações na mesa dele que você pode estar ganhando mais dinheiro. Seja ousado. Lembre-se do que eu falei anteriormente: vergonha não paga boleto. E técnica de fechamento, existem várias outras. Essas foram algumas que eu trouxe para vocês estarem evoluindo, né, a questão comercial. Eu espero que tudo tenha feito sentido para vocês nesse treinamento rápido de WhatsApp. E pode ter certeza que isso é apenas o começo de uma grande evolução através de vendas, através do WhatsApp. Uma satisfação enorme ter trazido esse conteúdo para vocês, tá? Tudo aquilo que eu trouxe para vocês, você pode perceber que são dicas que não são superficiais, são específicas, são dicas de valor. Eu não fico dando volta, eu não fico enchendo linguiça. Eu tentei ser direto e objetivo com vocês. E esse é o método WhatsApp. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e bora botar em prática. E na hora que tu desanimar, chama nós lá na comunidade, chama a nossa equipe, que a gente vai ajudar vocês a se motivarem cada vez mais. Não é todo dia que tu vai acordar motivado e animado nas vendas, mas a disciplina é rei na terra da motivação. Fechou? Tamo junto. Método WhatsApp. Gostou do treinamento? Top, né? Eu falei para ti que seria top. E agora você pode ser convocado a assistir às aulas com muito mais densidade, muito mais profundidade, de técnicas mais persuasivas ainda. Aqui embaixo, tem um link aqui embaixo, por apenas R$ 97. Você pode acessar o nosso treinamento completo e fazer parte da comunidade WhatsApp. Mais de 700 alunos já aqui na comunidade, esperando por você. Clica aqui embaixo e estou na guarda.